Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Claro, eu sou professora no Instituto de Relações Internacionais da UNB e na aula de hoje eu vou falar sobre o Instituto de Refúgio. Esta aula faz parte do curso de graduação de Migração e Refúgio no IREL da UNB. Mas antes de tudo, o que é refúgio? O que é uma pessoa em situação de refúgio? Refugiado é aquela pessoa que é assim caracterizada, assim denominada, pela Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados de 1951, que é um tratado internacional. Esse tratado vai definir quem é a pessoa que pode ser protegida sob o seu manto, sob o que nós conhecemos como Instituto de Refúgio. Então, de acordo com o artigo 1A da Convenção sobre Estatutos dos Refugiados, pessoa refugiada é aquela que sofre um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social ou por opiniões políticas e não quer ou não pode se valer da proteção do seu Estado. Dentro dessa definição de pessoa refugiada que a Convenção de 51 traz, é importante a gente notar algumas situações bastante específicas, bastante objetivas na caracterização de quem poderá receber a proteção internacional por meio da Convenção, por meio do Instituto do Refúgio convencional. Em primeiro lugar, nós temos uma migração forçada. Então, existe sim um certo grau de voluntariedade, mas considera-se que essa migração é alheia à vontade da pessoa ou das pessoas, que esse movimento migratório é feito para se preservar a própria vida e da sua família. Então, nós entendemos como uma migração forçada a questão do refúgio. Além disso, nós temos dentro da característica de uma pessoa refugiada da Convenção de 51, aquele migrante internacional. Então, um migrante forçado que atravessa fronteiras reconhecidas entre os Estados. O que significa que a pessoa em situação de refúgio não terá a nacionalidade do estado de trânsito, que é aquele pelo qual ele passa, e o estado de destino, que é aquele onde ele de fato busca a proteção, onde ele quer buscar a proteção internacional do refúgio. E é importante a gente também entender que dentro do arcabouço normativo da Convenção de 51, e especificamente dentro do artigo 1A, há 5 possibilidades sob as quais as pessoas podem ser consideradas refugiadas. Quando essa definição do artigo 1A menciona fundado temor de perseguição, significa que deve haver um certo conjunto probatório, mecanismos para se provar, ou pelo menos para se crer, para se ter um grau de credibilidade de que, de fato, a situação narrada pelo solicitante de refúgio pode vir a ser contemplada pelo Instituto de Refúgio. Eu já vou falar sobre isso mais adiante. Também é preciso notar que há 5 situações apenas nas quais as pessoas podem solicitar refúgio com base na Convenção de 51. Então, essa perseguição que a pessoa alega ter, né, alega possuir, ela deve ser baseada em raça, por mais que a gente fale hoje em questões étnico-raciais. Então, raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social e por opiniões políticas. É possível se esmiuçar um pouco o que cada uma dessas características ou cada um desses elementos contempla se a gente for olhar para os outros tratados internacionais e para a discussão na literatura sobre o tema. A situação de refúgio é em si extremamente dinâmica. Então, neste momento em que nós comemoramos 70 anos da assinatura da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, nós temos um relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, do Acnur, que diz que no ano de 2020 nós tivemos 82,4 milhões de pessoas deslocadas forçadamente pelo mundo, das quais 26,4 milhões são pessoas refugiadas. E dentro desse universo de 26,4 milhões de pessoas refugiadas,
20,7 milhões estão dentro do mandato do Acnur, dentro da competência das atribuições que o Alto Comissariado da ONU para Refugiados tem, por meio da própria convenção. Também temos no universo de pessoas refugiadas aquelas pessoas refugiadas da Palestina, sob as quais há um mandato específico de um outro órgão da ONU, do UNRWA, que é responsável por cuidar especificamente dos 5,7 milhões de refugiados palestinos hoje. Provavelmente esse número vai mudar, ele é extremamente dinâmico. O reconhecimento da condição de pessoa refugiada também é algo que, sobre o qual a gente tem dados da grande maioria dos países que fazem parte da convenção, mas não de todos. E cabe lembrar também que nem todos os países do mundo fazem parte dessa convenção, da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Mas mesmo assim, também vou falar adiante, essa convenção é aplicável para pessoas, ou para países, perdão, que não assinaram ou não ratificaram a Convenção de 51, porque ela tem um elemento extremamente importante e um elemento vinculante no âmbito do direito internacional. Só para voltar um pouquinho na questão dos números, o último relatório do Acnur, divulgado justamente às vésperas do Dia Mundial do Refugiado, em 20 de junho de 2021, fala num universo de 82,4 milhões de migrantes forçados pelo mundo. Dentro desse número nós temos os migrantes forçados internacionais, que são as pessoas em situação de refúgio, e temos também os deslocados internos, que são migrantes forçados que não atravessam fronteiras entre países. São, como nós chamamos na literatura, de deslocados internos, justamente porque as formas de migração forçada vão ficar restritas a um determinado espaço territorial, mesmo que nesse espaço territorial a pessoa não seja nacional desse estado, certo? Mas ela não migra para fora do país. Então, diante dessa situação, nós temos um número aproximado de 26,4 milhões de pessoas refugiadas reconhecidas no mundo. Claro que nós temos números imensos de solicitantes de refúgio, que são aquelas pessoas que pedem o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, e esse número vai variar de país para país e vai variar, claro, em decorrência das circunstâncias que tornaram a pessoa em condição de refúgio. Então, olhando para a perspectiva da definição de pessoa refugiada da Convenção de 51, nós temos, só para reforçar, são pessoas migrantes forçadas, são migrantes internacionais e há um fundado temor de perseguição. É importante destacar que o refúgio é uma condição que é para ser temporária. Temporária no sentido de, enquanto durar aquele fundado temor de perseguição, a pessoa fará jus ao Instituto de Refúgio, à proteção internacional do refúgio. Claro que nós temos situações em que as pessoas passam anos, décadas, às vezes a vida toda em situação de refúgio, mas essas situações são para ser exceção. A ideia toda por detrás da proteção de refúgio é que ela seja algo temporário. E mais uma coisa, a nomenclatura tem mudado, então vocês vão ver na literatura jurídica, política sobre refúgio, e nos próprios documentos do Acnur, nos próprios documentos de outros órgãos da ONU, sobre o reconhecimento do status de refugiado. Notem que eu mencionei para vocês o reconhecimento da condição de pessoa refugiada. E muitas vezes também a gente vai encontrar não exatamente o reconhecimento, quando a gente olhar para a literatura ali um pouquinho para trás, não muito tempo atrás, ela vai falar na concessão do status de refugiado. Então, até muito recentemente, a gente tinha a perspectiva de que o Estado concedia uma proteção internacional por meio de um status temporário para o refugiado. Hoje, por conta de uma linguagem mais inclusiva, de uma linguagem mais universalista e de um cuidado maior que
a gente procura ter, pelo menos, né, procura ter em relação à tecnicalidade do Instituto de Refúgio, utilizamos o reconhecimento, porque o Estado não concede nada, ele reconhece uma situação que já existe. E, ao invés de status, eu mencionei condição, né? É uma situação que se pensa ser ou que se pretende que seja temporária. Então, a condição não de refugiado, mas de pessoa refugiada. Claro que se vocês mencionarem refugiado, ao invés de pessoa refugiada, não teremos problemas. Mas só para que vocês saibam a tecnicalidade ou como se tem utilizado a literatura, a nomenclatura jurídica em torno desse tema. Há várias discussões sobre nomenclaturas, inclusive em relação a pessoas migrantes forçadas que não estão contempladas na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e não na época sobre o Estatuto de Pessoas Refugiadas, mas essa é uma discussão para outra aula. Quando nós olharmos, então, para o reconhecimento dessa condição, é importante notar que quem reconhece a condição de refúgio é o Estado Nacional, é o país onde a pessoa solicita o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, de refúgio. Esse reconhecimento, em princípio, não é automático. É necessário que se faça um pedido para o país onde se pretende ter essa condição reconhecida. Em muitos países, esse é um procedimento meramente administrativo, mas em outros países, a depender da legislação nacional, há uma combinação entre procedimento administrativo e procedimento judicial. Não que a gente não possa ter uma judicialização do procedimento administrativo, mas aí já é outra perspectiva sobre todo esse procedimento e mais ainda sobre o não respeito ao Instituto de Refúgio na questão do procedimento ou na questão dos direitos das pessoas refugiadas, dos deveres dos Estados. Então, quando a gente fala sobre o refúgio, quem vai reconhecer a pessoa refugiada será o Estado. A única exceção é o UNRWA, especificamente para pessoas refugiadas da Palestina. Há um mandato específico sobre essa situação no direito internacional, sobre essa questão no direito internacional. Olhando também para a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, a gente tem que perceber o contexto da época. Então, 1951 e especificamente os ditames da Convenção vieram à tona por conta de toda a perseguição nazista, né, que tomou cabo durante a Segunda Guerra Mundial. Não apenas durante a Segunda Guerra Mundial, mas houve um clamor internacional maior para situações de refúgio, para situações de perseguição que viriam caracterizar o que a Convenção de 51 chamou de refugiado, de pessoa em situação de refúgio. Não significa que a gente não tinha formas de perseguição antes e não significa que nós não tenhamos formas de perseguição que fogem ao escopo da proteção da Convenção de 51. Significa, sim, que este tratado internacional foi criado de uma maneira muito específica, numa época específica, e este mesmo tratado pretendia ser temporário e limitado a um espaço geográfico. Então, quando surgiu a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e com ela o Acnur, que na verdade o Acnur tem um precedente em outro organismo internacional da época da Liga das Nações, mas quando surgiu a Convenção de 51, a ideia era proteger aquelas pessoas que migravam forçosamente dentro do continente europeu no contexto da Segunda Guerra Mundial apenas. Então, a Convenção mencionava logo no seu início que pessoas que seriam contempladas pelo seu arcabouço jurídico seriam apenas aquelas pessoas que moravam, que viviam no continente europeu, independentemente da nacionalidade, independentemente de não terem nacionalidade, de serem pessoas apátridas, mas especificamente dentro do continente europeu e no escopo, no espaço temporal da Segunda Guerra Mundial, considerados até 1951, que foi quando houve a instituição, quando houve a assinatura da Convenção de 51. Então, a ideia inicial
era que a convenção fosse algo temporário, que ela trouxesse uma proteção efetiva para pessoas que tivessem sido perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial, mas que nós não tivéssemos mais situações de refúgio no mundo. Diante de todas as outras formas de perseguição e da continuada perseguição de pessoas que geravam situações de imigração forçada e de fundado temor de perseguição pelos motivos da Convenção e por outros motivos, houve a necessidade, em 1967, de rever a Convenção de 51, mas apenas em duas situações, em duas circunstâncias. Elas são as chamadas cláusula temporal e cláusula geográfica. A cláusula temporal é justamente essa aplicabilidade restrita da Convenção de 51, desde o início da Segunda Guerra Mundial até 1951, quando foi assinada a convenção. E a cláusula geográfica seria justamente a aplicabilidade da convenção apenas no continente europeu e não além dele. Então, diante da situação de perpetuação de formas de perseguição e de se entender que o refúgio ainda precisava de uma proteção jurídica, de uma assistência humanitária direcionada a pessoas naquelas condições, em 1967 foi assinado o Protocolo à Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados, que retirou a cláusula geográfica e retirou a cláusula temporal, o que significa que a convenção passou a valer para todos os países do mundo e a qualquer momento. Mas ela passou a valer para aqueles estados que a assinaram, que a ratificaram e internalizaram no seu ordenamento jurídico interno, com uma exceção. E essa exceção é bastante polêmica, ela é objeto de judicialização, tem sido objeto de judicialização, mas há também uma literatura crescente bastante técnica sobre a aplicabilidade da Convenção de 51 para terceiros países. E essa aplicabilidade, ela é centrada no que nós chamamos no direito internacional de núcleo duro do tratado, naquele cerne, no coração do tratado internacional, que no caso da Convenção de 1951 é o princípio da não devolução ou non-refoulement, que seria a proibição de rechaço do solicitante de refúgio na área de fronteira, seja ela fronteira terrestre, aérea, marítima, enfim, não importa o tipo de fronteira, mas seria o impedimento do rechaço da pessoa em situação de refúgio na área de fronteira e também a impossibilidade ou impedimento de se expulsar, repatriar e extraditar pessoas em situação de refúgio. Então, no momento em que a pessoa está num território de um estado do qual ela não é nacional e ela solicita o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, o princípio do non-refoulement, em palavras muito curtas e muito sinteticamente, diz que é obrigação de todos os estados, absolutamente todos os estados, mesmo aqueles que não assinaram, não aderiram, não ratificaram a Convenção de 51, de resguardar esse princípio que se tornou não apenas um princípio de direito internacional, mas também uma norma cogente de direito internacional que não pode ser derrogada, segundo lá a Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados de 1969. Então, é importante a gente olhar a perspectiva da não devolução e, através da perspectiva da não devolução, que seria o não rechaço na fronteira e, portanto, a possibilidade de acolhida e acesso ao procedimento para o reconhecimento ou não da condição de pessoa refugiada, mas também o impedimento de que o Estado faça qualquer ato compulsório, realize qualquer ato compulsório contra a pessoa em situação de refúgio, seja a pessoa solicitante, que ainda não teve essa condição reconhecida, ou a pessoa refugiada já reconhecida pelo Estado, certo? Além das medidas compulsórias que estão impedidas pela Convenção de 51, justamente pelo princípio do non-refoulement ou da não devolução, também as medidas de cooperação internacional, das quais a extradição é uma delas, ou enfim, é a mais conhecida delas, que seria também aplicável
a situação ou a perspectiva do princípio da não devolução do direito internacional das pessoas refugiadas, certo? Então, quando um Estado não faz parte da Convenção e ele permanece numa situação de rechaço em fronteira, de não acolhimento ou não acesso a um procedimento de reconhecimento, ele também corre responsabilidade internacional. Claro que a gente vai ter que olhar todos os aspectos da responsabilidade internacional, mas é gerada imediatamente uma violação do direito internacional, uma violação ao princípio da não devolução e a uma norma cogente de direito internacional. Então, claro, é uma discussão muito mais longa do que isso, mas em linhas gerais é importante que vocês saibam que, apesar de estados que não assinaram, não aderiram, não ratificaram a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, o núcleo desse tratado ainda é vinculante a esses estados não signatários por conta do fato da não devolução, não refoulement, ser ao mesmo tempo um princípio de direito internacional e uma norma cogente de direito internacional, certo? Então, continuando, quando a gente fala sobre o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, ou Refugee Status Determination, RSD, nós falamos nesse procedimento, muitas vezes, como eu mencionei, administrativo, mas que também em determinadas circunstâncias, determinados países, ela pode ser um misto de procedimento administrativo com procedimento judicial. E mesmo que seja só um procedimento administrativo, há a possibilidade de judicialização. O Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, tem um papel bastante importante em RSD, não apenas em orientar os estados sobre como reconhecer, como identificar objetivamente os elementos da definição da pessoa refugiada para reconhecer essa condição, mas também ele auxilia o Estado em outras medidas relativas ao refúgio. Então, o Acnur publica manuais de procedimento para o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, manuais de RSD, em várias línguas. O Acnur tem contato com os governos estatais, os governos nacionais, justamente para fazer essa orientação, muitas vezes participando da decisão de refúgio, no caso a caso, administrativamente, e também o Acnur realiza a assistência humanitária para pessoas em situação de refúgio. O mandato do Acnur é bastante amplo e, claro, ele vai se adaptar às necessidades de cada país ou cada situação que é enfrentada em campo, ou como uma outra forma de dizer em terreno, o field operation, mas a prática ali da linha de frente da proteção da pessoa em situação de refúgio. Bom, dentro da perspectiva dos critérios para o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, nós temos, então, o fundado temor, e além do fundado temor de perseguição por aquelas 5 situações que são descritas na Convenção de 51, é necessário que a pessoa solicitante de refúgio preencha pelo menos uma das 5 característica, uma das 5 situações descritas na Convenção. E quem vai dizer como enfim, quais situações se encaixam, entre aspas, dentro de cada uma das situações descritas na Convenção? O próprio Comitê Executivo do Acnur tem orientações específicas sobre cada uma dessas situações. O Estado, que é quem de fato vai reconhecer a condição de refúgio, quem vai fazer a proteção na prática, pode também interpretar de uma maneira bastante específica com o auxílio do Acnur, mas o Estado também pode interpretar de uma forma um pouco mais ampla e, infelizmente, às vezes mais restritiva, essas 5 situações que são descritas na Convenção. Claro que o ideal é a gente seguir um padrão até para saber como a proteção é feita, ou para se ter pelo menos uma segurança jurídica maior, não apenas no âmbito interno dos estados, mas também
nos âmbitos regional e internacional a respeito do Instituto de Refúgio. Quando a gente fala, então, em fundado temor de perseguição, né, algumas traduções falam em bem fundado, porque é well-founded fear of persecution, né, bem fundado temor de perseguição, é necessário que a gente se atente para os meios de prova. Como é que a gente vai provar, como a pessoa solicitante de refúgio vai provar que de fato ela é perseguida ou que ela tem medo de ser perseguida? Não necessariamente a pessoa vai ter provas físicas da perseguição. Uma notícia de jornal, uma carta escrita em seu desfavor, dizendo sobre, né, o que vai acontecer, uma forma de perseguição específica. Às vezes não há um ato tão nítido a ponto da gente ter um conjunto probatório físico, dizendo quem vai perseguir quem ou de que forma aquela pessoa está ameaçada. Claro, cada caso é um caso, cada situação é diferente, mas em linhas gerais é muito mais comum nós termos que fazer uma investigação sobre a possibilidade da pessoa de fato se sentir perseguida pelos motivos da convenção ou por motivos de uma definição ampliada de refúgio, sobre a qual eu já falo também. E quando a gente faz essa investigação, fala-se num estudo do COI, que é o Country of Origin Information. O COI nada mais é do que uma pesquisa feita a respeito de um determinado país, a respeito de uma determinada circunstância que poderia gerar o refúgio. Então, quando há uma narrativa de um solicitante de refúgio dizendo fui perseguida, fui perseguido pelas instituições estatais porque eu me posicionei em veículos de comunicação, enfim, em redes sociais contra o governo do meu país, utilizei palavras de baixo calão, utilizei isso, aquilo, enfim, mas me posicionei publicamente contra o governo do meu país e, a partir de então, me senti perseguida porque recebi mensagens ou porque apenas, enfim, não sei, há várias situações, cada relato vai ser diferente, na verdade, dependendo da situação ou da região, muito parecido, né, de uma ameaça real, né, uma ameaça possível por uma situação dessa ou, na verdade, qualquer outra situação. Se a pessoa segue uma determinada religião, tem uma determinada crença e ela passa a ser hostilizada por conta dessa crença, né, ou dessas crenças, também há a possibilidade dela se tornar uma pessoa refugiada se houver credibilidade, né, se houver elementos para se entender que é possível que essa pessoa venha a ser perseguida ou esteja em situação de perseguição pela questão religiosa ou pela questão étnico-racial, por exemplo. Então, quando nós fazemos um COI, nós nos baseamos, sim, na narrativa das pessoas solicitantes de refúgio. É necessário que se entenda o contexto do país, mas mais do que isso, o contexto da situação específica do país. E é importante pontuar também que não necessariamente nós teremos apenas um agente perseguidor. Esse agente perseguidor pode ser o Estado representado, sim, pelos seus funcionários, pelos agentes públicos, que podem ser das Forças Armadas, que podem ser funcionários administrativos, enfim, qualquer pessoa em situação de representação do Estado. Mas também nós podemos ter situações em que há o fundado temor de perseguição por agentes animados por pessoas que não estão ligadas ao Estado, que estão ligadas, por exemplo, ao crime organizado transnacional, a, enfim, organizações criminosas, né, locais ou transnacionais, enfim, ou mesmo a pessoas que não façam parte de um grupo criminoso, mas que de fato exista uma possibilidade de perseguição. Então, a utilidade do COI, que vai ser um documento preparado pelas instituições que vão analisar a situação de refúgio, então, pelos órgãos de governo, a depender, claro, de como é feito o procedimento,
o COI vai ser produzido pelo Acnur como um amparo aos países na determinação do reconhecimento da condição de pessoa refugiada e também por organizações parceiras, por exemplo, a sociedade civil, que em muitos países, como no Brasil, também faz essa análise da credibilidade, também faz entrevistas, também participa do procedimento de reconhecimento da condição de pessoa refugiada. Então, o COI vai ser um documento técnico, extremamente dinâmico, porque vai ser necessário consultar a situação do país e, mais ainda, a situação local daquela localidade específica, naquela situação específica. Por exemplo, quando nós falamos em perseguição da população LGBTQIA+, é sempre interessante olhar se o país em questão criminaliza pessoas LGBTQI+. Há muitos países que criminalizam quaisquer situações envolvendo pessoas LGBTQI+. Mas há países que não criminalizam diretamente, que não tem legislação que confere um caráter criminoso por a pessoa, pelo fato da pessoa ser gay, lésbica, trans, enfim, que está dentro do grupo LGBTQIA+, perdão. Mas, mesmo que esse Estado não tenha uma legislação específica, criminalizando, dizendo, olha, esses atos causam ou geram uma detenção, geram pena de morte, há muitos países que têm pena de morte para a população LGBTQIA+. Mas há estados em que a legislação não fala sobre esse tipo de discriminação, esse tipo de preconceito ou esse tipo de criminalização, mas os dados mostram uma perseguição de fato que ocorre. Taxas de homicídios muito altas contra pessoas LGBTQIA+, preconceitos que, apesar de não haver homicídios, mas outros crimes contra a vida, crimes contra a honra, enfim, a gente precisa olhar todo o espectro social também, não apenas a legislação do país, mas a perspectiva social e política do Estado para se entender se há de fato ou há a possibilidade de haver uma perseguição pelos motivos descritos pelos solicitantes de refúgio por motivos de perseguição LGBTQIA+, certo? Então, o COI vai ser sempre extremamente útil, mas extremamente dinâmico, porque as situações também políticos, sociais, econômicas mudam com bastante rapidez. O COI vai entrar como uma forma de apoio. A gente tem também, como eu mencionei, outros meios de prova. Às vezes a gente tem uma prova física, às vezes a gente tem discursos de políticos ou áudios, fotos, enfim. É menos comum, pelo menos na realidade de pessoas em situação de refúgio que nós vemos, mas é sim possível que a gente tenha meios de prova mais concretos e mais diretos no sentido de não haver dúvidas de que aquela perseguição ocorre, de que há um justificado temor de perseguição pelos motivos que a Convenção descreve ou pela versão ampliada que algumas legislações têm sobre a definição de pessoa refugiada. E é importante também, quando a gente fala na RSD, no Refugee Status Determination, se atentar, os oficiais de elegibilidade, que são aqueles que vão analisar, que vão fazer entrevista, que vão analisar a narrativa da pessoa que solicita refúgio, é importante a gente pensar não só no treinamento dessas pessoas, porque a gente tem que conhecer não só a letra da lei, mas é necessário, e não só conhecer os manuais do Acnur, a letra da lei, os manuais do Acnur, as orientações do Acnur, mas também a gente ter uma sensibilidade para aquelas situações específicas. Claro que há situações em que a pessoa vai utilizar o Instituto de Refúgio, infelizmente, como uma forma de fraudar a sua estada no país ou tentar uma regularização migratória pela via do refúgio, quando o refúgio não deveria ser reconhecido porque não há os elementos, não estão presentes os elementos da Convenção 51. Mas também há necessidade, muito mais do que esse olhar de desconfiança, uma perspectiva da credibilidade. Tem uma colega que defendeu tese de doutorado sobre um
princípio, é um possível princípio do indúbio pró-refugiado. Então, na dúvida, quando há uma credibilidade substancial, na dúvida, a gente prefere proteger a pessoa em situação de refúgio. Então, reconhecer aquela condição que se pensa ser temporária e, com essa proteção, documentar a pessoa, enfim, para que ela tenha toda uma possibilidade de ter sua vida normalmente até que ela se sinta confortável para voltar para o país de origem, se for isso que ela queira, claro, no futuro. Então, a análise da credibilidade é extremamente importante. Nos últimos anos, nós temos, não muito tempo, 5 a 10 anos, nós temos tido alguns manuais de credibilidade bastante interessantes. E eu destaco um que eu deixei na bibliografia para vocês, que é um manual de credibilidade para a população LGBTQIA+, publicado pelo Hungarian Helsinki Committee, da Hungria, que tem orientações, além, claro, das orientações do Acnur, mas tem orientações específicas de como se dirigir à população LGBTQIA+, numa solicitação de refúgio, e mais ainda, principalmente, como não se dirigir às pessoas que alegam perseguição por motivos LGBTQIA+, certo? Eu vou falar mais sobre a credibilidade com relação à população LGBTQIA+, na aula sobre refúgio e grupos vulnerabilizados, né, que não são só essa população, mas nós temos outras situações, outras pessoas em outras características que vão demandar uma atenção especial, né, várias situações. Então, a gente tem que olhar para as crianças, a gente tem que olhar para mulheres, vítimas de violência doméstica, enfim, vítima de tráfico de pessoas. Há uma gama de situações que precisam ser olhadas e, por isso, coloquei no programa de vocês uma aula específica sobre refúgio e grupos vulnerabilizados. Não necessariamente grupos vulneráveis, mas vulnerabilizados por várias circunstâncias. Então, quando a gente vai olhar especificamente para os motivos, mencionei para vocês que a Convenção fala em raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social e opiniões políticas. É importante a gente entender de onde vem a orientação sobre cada uma dessas características que são colocadas na Convenção. Porque a Convenção não vai dizer para a gente, raça é entendida aqui como isso, opinião política como aquilo, enfim. A gente vai se basear em outros tratados internacionais, na literatura jurídica, que meus colegas de direito chamam de doutrina, e meus colegas fora de direito não gostam, né, dessa palavra, então eu prefiro usar literatura jurídica em vez de doutrina. Então, a gente vai se basear em outros documentos internacionais e, claro, em pesquisas realizadas sobre o assunto. Então, quando a gente fala de raça, e hoje eu utilizaria mais a palavra, enfim, mais a questão étnica, né, étnico-racial, e em parênteses aqui, a gente tem que olhar a linguagem desse tratado e de vários tratados internacionais de acordo com a época. Tem muita gente que se assusta, principalmente quem não é do direito internacional. Mesmo pessoas que são da área do direito acham um absurdo a linguagem utilizada. Sim, eu concordo, mas a gente tem que olhar quando esses documentos foram escritos. E esses documentos não são atualizados conforme as normas da língua portuguesa, da língua inglesa, enfim, né, com uma linguagem mais inclusiva, como nós procuramos ter hoje, certo? Então, a gente tem que olhar para esses instrumentos, esses tratados internacionais, para a linguagem utilizada de uma forma crítica, mas entendendo que hoje nós temos um conceito talvez mais amplo, às vezes mais restrito, dependendo do tratado, e também nós temos uma linguagem diferente. Mas o fato é que a Convenção de 51 vai mencionar raça, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça vai usar uma expressão horrorosa, que os princípios gerais de direito seguidos pelos países, como que ela diz, só porque eu ia falar dele, eu esqueci, pelos países, já volta. Então, é uma expressão horrorosa, tão horrorosa que eu apaguei temporariamente na memória. Mas, então, a gente tem que olhar sempre com uma visão crítica, certo? Quando a gente fala, então, em raça, o artigo 1º, da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial vai dizer: a expressão discriminação racial significará
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural e em qualquer outro domínio de vida pública. Lembrei, nações civilizadas. Então, os princípios gerais de direito de acordo com as nações civilizadas, os princípios gerais de direito das nações civilizadas. É essa frase que está no Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1945. Então, se vocês utilizarem hoje os princípios das nações civilizadas, socorro, né? Não usem, tá? Mas entendam que era a linguagem da época. Horrível, eu sei, colonialista, todas as críticas sobre ela, mas é a linguagem da época. Então, leiam com uma linguagem mais atual, até porque o direito, felizmente, permite uma interpretação de acordo com a época, com as circunstâncias, né? Para o bem e para o mal, infelizmente, né? A ideia, então, por trás da perseguição por motivos étnico-raciais, ela é com relação a características fenotípicas da pessoa, né? A características relativas às questões culturais, a uma organização social específica. Muitas vezes, quando a gente fala em características étnico-raciais, e aí eu não vou entrar na sociologia nem na antropologia, porque não são minhas áreas de conhecimento, tá? Mas, enfim, então me desculpem se eu falar alguma bobagem nessas searas, mas quando a gente fala agora da perspectiva técnica no direito internacional e do direito doméstico, quando a gente analisa o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, a gente olha para uma perspectiva étnico-racial de perseguição no sentido de características de um determinado grupo, ou claro, de uma determinada pessoa. Então, podem ser características ligadas ao idioma, à religião, às características fenotípicas, né, a cor da pele, dos olhos, cabelo, enfim, toda essa situação que gera, enfim, tanta discriminação, racismo, xenofobia, né, e tantas coisas, mas de fato as características relacionadas às condições ou às determinantes étnico-raciais acabam sendo consideradas a maior forma ou a forma mais comum de perseguição no âmbito do refúgio. Então, é muito comum a gente olhar para alguns países e algumas situações específicas e entender que o governo e a própria sociedade não faz mistério nenhum que persegue determinadas pessoas por conta das suas características étnico-raciais. Por exemplo, se a gente olhar os Rohingya em Mianmar, os Rohingya são um grupo étnico-racial majoritário em Mianmar, antiga Burma, ou Burma, Birmânia, que tem características fenotípicas específicas por conta da sua ancestralidade, que tem características linguísticas específicas por conta da sua ancestralidade e organização social e cultura, enfim. Então, os Rohingya são o maior grupo minoritário da antiga Birmânia, de atual Mianmar, e eles são perseguidos justamente por serem um grupo étnico-racial. Eles são perseguidos por vários motivos, tá? Dentre os motivos da convenção, eles praticamente check todos, né? Infelizmente, porque eles têm características étnico-raciais que fazem com que a perseguição acabe acontecendo, culturais também, questões relacionadas à religião, porque eles professam uma religião diferente da religião majoritária em Myanmar, por conta de opiniões políticas contra o governo de Myanmar, especificamente dos clashes das... Português às vezes falha, tá? Qualquer língua fala. Com, enfim, os confrontos. Confrontos com a polícia, enfim, com o sistema político de Myanmar, e também como grupo social, enfim. Mas o fato é que os Rohingya, que historicamente são do território, são originários do território de Myanmar, antiga Birmânia, na Constituição de Myanmar de 1982 foram excluídos como grupo étnico-racial. E foi propositadamente. Eles foram excluídos por dois motivos. Primeiro, porque a discriminação contra eles é
latente. Não há nenhuma, nenhum mistério, nenhuma forma de esconder que os Rohingya são perseguidos em Myanmar, não apenas pelo governo, mas pela sociedade em geral de Myanmar. Eles são considerados párias da sociedade. Então, eles foram excluídos propositadamente da Constituição de 1982 de Myanmar, porque a partir dela eram considerados, ela lista os grupos étnico-raciais, grupos religiosos, para dizer quem tem direito à nacionalidade de Myanmar e quem tem direito a permanecer no território, no espaço geográfico de Myanmar. Então, a partir do momento em que a Constituição desse país exclui os Rohingya, que são o maior grupo minoritário, fiquei estranho, mas são o grupo minoritário majoritário de Myanmar, a partir do momento em que há essa exclusão, há automaticamente a apatridia, ou seja, a ausência de nacionalidade dos Rohingya, e imediatamente essas pessoas, além de serem apátridas, de não terem direito à proteção do Estado por meio da nacionalidade, elas são consideradas imigrantes ou estrangeiras, entre aspas, no território de Myanmar, por isso sujeitas à retirada compulsória do território. Então, há uma perseguição sistemática que não é só da sociedade, mas ela foi colocada, na verdade foi tirada propositadamente da Constituição de Myanmar por conta de todo um histórico de perseguição à população Rohingya. Então, isso é nítido, é latente, de que a população Rohingya é toda perseguida, e não estranha o fato dos conflitos com o exército de Myanmar, com, enfim, a sociedade de Myanmar, e o fato de eles serem pessoas refugiadas, além de tudo, são apátridas, não têm nacionalidade e são refugiadas, são apátridas em situação de refúgio. Eu vou mencionar, se não na aula de hoje, na próxima aula a respeito desse tema. Então, quando as pessoas, os Rohingya, são considerados excluídos da sociedade, a gente pensa numa característica étnico-racial, a gente pode pensar em outras características também que fazem com que essas pessoas sejam perseguidas, certo? Claro, não só os Rohingya, mas há vários grupos. Rohingya são um grupo bastante grande de pessoas que é perseguido em Myanmar e que fazem parte dos boat migrants, ou pessoas em situação de fluxo migratório misto que tentam chegar em vários locais da Ásia Pacífica, em outros países, ao mesmo tempo como pessoas apátridas sem nacionalidade e também pessoas em situação de refúgio. Então, como são pessoas desprovidas de documentação, enfim, às vezes muitas delas em situação de extrema pobreza, elas vão se sujeitar a uma travessia extremamente perigosa em barcos improvisados, há várias fotos na internet, extremamente triste, para buscar proteção pelo Instituto de Refúgio em outros países. E aí vários outros problemas acontecem por conta da falta de respeito do non-refoulement, por causa, enfim, da ação de agentes estatais e ação deliberada de alguns estados, ação e omissão também. Mas isso também é tema para a última aula desse curso sobre detenção offshore de pessoas solicitantes de refúgio, certo? Voltando aqui, quando a gente fala, então, das situações que a Convenção de 51 descreve, além da raça, a religião. A religião, a gente pode olhar pelo artigo 18 da Convenção, do Pacto, sobre Direitos Civis e Políticos, e o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que falam sobre o direito à liberdade de religião, de pensamento e consciência. Também podemos olhar para a Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Baseadas em Religião ou Crença, de 1981, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Religião como sendo, e aí não vou entrar na seara sociológica, antropológica sobre o tema, mas como sendo qualquer tipo de crença professada pelas pessoas, enfim, individualmente ou como grupo, e que poderiam, por isso, gerar um fundado temor de perseguição em razão daquela religião. Mas, outro parênteses, gente, para várias dessas situações, isso vai ser aplicado agora também em nacionalidade, não apenas a existência de uma determinada religião
ou, já vou dizer adiante, de uma nacionalidade, vai ser a forma de perseguição. A ausência também pode ser contada como forma de perseguição. Claro que a gente vai analisar caso a caso, idealmente, né? Na prática, às vezes isso não acontece, mas idealmente, analisando caso a caso. Nacionalidade, a gente vai olhar para o artigo 1º-A2 da Convenção sobre Estatutos dos Refugiados, porque o 1A2 vai dizer, no caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão do país de sua nacionalidade se refere a cada um dos países do qual ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver valido da proteção de um dos países de que é nacional, não será considerada privada da proteção do país de sua nacionalidade. O que significa isso? Significa que a nacionalidade é um vínculo jurídico-político, como eu expliquei lá na primeira aula do curso, entre uma pessoa e um ou mais estados. A relação de nacionalidade implica em direitos e deveres. A relação de nacionalidade, essa sim, é concedida pelo Estado. O Estado concede, ele não reconhece uma relação pré-existente, ele concede com base no seu domínio reservado e lá do direito internacional público e com base na sua legislação nacional, quem pode ter o direito de ter a sua nacionalidade. E aí a gente tem lá o sistema de aquisição originária de nacionalidade, as formas de aquisição derivada de nacionalidade também, que eu comentei numa aula específica, lá bem no iniciozinho do curso, na aula 1. Então, a nacionalidade, enquanto esse vínculo jurídico-político, ela pode existir entre uma pessoa e apenas um Estado, que é o mais comum, ou entre uma pessoa e 2 ou mais estados, a depender da forma como a nacionalidade foi adquirida, seja originária, seja derivada. Tá? Mas, além disso, também a gente tem que olhar para a perspectiva da nacionalidade como uma forma de perseguição, não apenas a existência de uma nacionalidade, mas a ausência também de nacionalidade. Pessoas apátridas são usualmente perseguidas por conta das suas características fenotípicas, por questões étnicas, mas também por religião e também pelo fato de serem apátridas, elas podem ser perseguidas. Há inúmeros exemplos no mundo, nós temos várias situações de grupos de pessoas apátridas, certo? Temos na Europa, temos nas Américas o caso dos dos dominicanos de ascendência haitiana, é um caso bastante emblemático que gera controvérsias e problemas até hoje, né? Apesar de que agora, durante a pandemia, ano 1 da pandemia da Covid-19, a República Dominicana tentou, já no finalzinho de 2020, tenta reverter a situação de apatridia de dominicanos de ascendência haitiana através do reconhecimento da nacionalidade. É um passo, mas há vários outros passos ainda que precisam ser tomados. E a gente tem pessoas apátridas em muitos lugares do mundo, e aí por situações específicas também discutidas na aula específica sobre apatridia, imigração e refúgio. Então, quando a gente olha para a nacionalidade, a gente também tem que pensar que ela pode, às vezes, cumular com outras características, os outros elementos, né, outras situações, perdão, que podem gerar refúgio. Então, eu mencionei o caso de Rohingya, o caso das pessoas palestinas também é bastante notório, o caso das pessoas curdas também é bastante notório, e o caso das pessoas dominicanas de ascendência haitiana que tiveram sua nacionalidade excluída por questões de discriminação, enfim, por uma série de preconceitos, e fez com que muitas pessoas na República Dominicana sejam hoje apátridas. Mas também há vários países que, por conta da legislação nacional discriminatória, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, também vai gerar a apatridia, e a pessoa pode ser perseguida por motivos que se somam. Então, a apatridia com religião, com questões étnico-raciais, com um grupo social, enfim, com opiniões políticas. Então, a nacionalidade, ela em si pode ser considerada isoladamente como causa de refúgio, mas também é bastante comum, e em determinados contextos sociais, que ela seja acumulada com outras causas de refúgio, certo? Olhando para a quarta situação, que é de grupo social, né? A gente pensa dentro da ideia de grupo social uma proibição de distinguir a origem social, nacional, de propriedade, nascimento e outras condições através do artigo 2º da Convenção sobre Direitos Econômicos, pacto
perdão, sobre direitos econômicos, sociais e culturais e o artigo 26 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Então, o grupo social, ele não foi nominado especificamente no artigo 1A da Convenção de 51 em nenhum lugar dela, o que é extremamente positivo do ponto de vista da tecnicalidade da linguagem jurídica. Porque se a gente pensar, essa convenção foi criada em 1951, ok, os trabalhos preparatórios são anteriores, né? A gente tem o rabisco deles, os drafts, desde 1948, mas de fato as negociações em 1950, para o que culminou a convenção de 51. Se naquela época se nominassem os grupos sociais que seriam protegidos pela convenção, a gente teria uma restrição muito maior, porque de pessoas que poderiam ser protegidas. Porque nós teríamos, por exemplo, população LGBTQIA+, que não era nomeada dessa forma na época, foi perseguida durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, as pessoas ciganas, que são os Roma, os descendentes de romenos, mas que tenham características culturais bastante específicas, étnicas também bastante específicas, mas são considerados dentro de um grupo social, de um determinado grupo social, também foram perseguidas. A gente tem, claro, as pessoas judias também que foram perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, o fato de 3 desses grupos não terem sido nomeados como grupo social na convenção é proposital para que não se limitasse apenas a essas situações. Porque, infelizmente, a maldade humana não tem limites, né, e inventividade para o bem e para o mal, felizmente, infelizmente, para o mal é infelizmente sempre, não tem limites. Então, o fato de numa legislação, seja ela um tratado internacional, uma legislação interna, um acordo mesmo regional, né, internacional, mas regional, não nomear especificamente os grupos é extremamente importante para não restringir ainda mais a aplicabilidade desse instrumento jurídico, certo? Então, o que acontece é que, ao longo dos anos, especificamente depois do protocolo de 1967, quando houve a quebra, né, a retirada da cláusula geográfica e da cláusula temporal da Convenção de 51, se entendeu como grupo social várias características ou várias pessoas que têm características comuns. Por isso é que, dentro dessas 5 possibilidades, né, 5 situações que possibilitam a proteção de refúgio, o reconhecimento da condição de pessoa refugiada, o grupo social é o mais flexível, porque ele é o mais, entre os 5, ele é o mais flexível porque há uma margem de manobra dentro dele. E justamente por isso o Acnur, o Comitê Executivo do Acnur, ao longo dos anos, vem criando possibilidades de proteção dentro da perspectiva do grupo social para pessoas que têm características em comum. O exemplo mais claro, que também vai ser tratado na aula específica, é da população LGBTQIA+, que apenas em 2012 foi considerado oficialmente um grupo social a ser protegido pela Convenção de 51. Então, e claro, a legislação nacional, o procedimento administrativo nacional ou os órgãos do judiciário, né, principalmente as decisões judiciais no âmbito nacional, podem identificar grupos sociais específicos para fins de proteção pela Convenção de Refúgio. Mas é interessante a gente notar que das 5 situações, essa é a mais flexível, né? Essa propositadamente ficou a mais flexível. E aí, o manual do Acnur sobre RSD, sobre Refugee Status Determination, vai falar, né, vai mencionar que grupo social é um grupo de pessoas intimamente afiliadas, ligadas entre si, desculpa, tá em inglês, ligadas entre si, ou que são, desculpa gente, tradução simultânea não é meu forte, ou que são consideradas por interesses ou impulsos comuns. Eu vou ler em inglês. A collection of people closely affiliated with each other who are actuated by some common impulse or interest. Então, características comuns de um grupo social, que tem características, certo? Um grupo de pessoas que têm características em comum. E também sob perspectiva da associação voluntária, que implica em algumas características que são fundamentais para a sua identidade.
E aí que entra a questão da população LGBTQIA+. Então, o grupo social é entendido de uma forma mais ampla, de uma associação voluntária em que as pessoas fazem parte daquele grupo, não porque eles são, entre aspas, uma grande família, não porque eles vivem em comunidade, mas porque eles têm características identitárias. Eles se reconhecem como um grupo específico, um grupo, enfim, que pode sofrer perseguição, que não necessariamente vai sofrer perseguição, mas que pode vir a sofrer perseguição, porque tem características, tem identidade, tem um senso de pertencimento, um senso de, enfim, compreensão das suas peculiaridades, das suas particularidades bastante específico, certo? É bastante interessante a gente olhar, né, e aí rapidamente, a evolução do conceito de grupo social. O grupo social ele teve uma evolução bastante marcante dentro da perspectiva do direito internacional das pessoas refugiadas a partir da Convenção de 51, na década de 1990. Então, os tribunais canadenses têm tido um papel bastante importante na judicialização extraterritorial até, na influência jurisprudencial em relação a temas de refúgio, um pouco menos de apatridia, mas principalmente de reconhecimento e não reconhecimento, às vezes, da condição de pessoa refugiada. Então, especificamente, num caso sobre a política de filho único na China, uma decisão da Suprema Corte Canadense de 1993 entendeu o grupo social, e especificamente pais que tinham mais de um filho, ou tinham mais de um filho, na verdade, durante a política de filho único chinesa, passavam a ser perseguidos porque tinham, entre aspas, extrapolado a cota de filhos que poderiam ter. A Suprema Corte Canadense tentou caracterizar ou decifrar, entre aspas, o que seria um grupo social para fins de entendimento de RSD no Canadá e acabou servindo também para o entendimento de outros países. Então, a Suprema Corte Canadense colocou da seguinte forma: grupo social, em 1993, né, nessa decisão da Suprema Corte Canadense, como pessoas definidas por uma característica inata ou imutável, como gênero, origem linguística e orientação sexual. Pessoas voluntariamente associadas por motivos de dignidade humana que não podem ser forçados a deixar o grupo, a exemplo de ativistas de direitos humanos. E 3, pessoas associadas por uma condição voluntária inalterável devido ao pertencimento histórico, que também pode explicar o pertencimento, a pertença a um determinado grupo social. Esse caso é o caso Ward, em que ficaram nítidas as categorias de associação relacionadas a um determinado grupo social. E isso trouxe, né, tecnicamente para o RSD, a questão de características, não apenas as características do grupo, mas a percepção sobre um determinado grupo. A percepção que os integrantes desse grupo têm ao seu respeito e também uma possível percepção que pessoas externas a esse grupo têm sobre ele. Também uma outra perspectiva que foi bastante discutida no caso Ward foi a questão da vitimização. Então, além de se discutir características, as categorias, as formas associativas que fazem com que a gente possa identificar um determinado grupo social, também uma possível vitimização das pessoas que fazem parte desse grupo, justamente pela condição ou pelas características inerentes a esse grupo. Então, como grupo social, a gente tem vários exemplos, e aí eu vou falar sobre alguns deles na aula sobre refúgio e grupos vulnerabilizados. Nós temos, como eu mencionei, mulheres, e entra mais recentemente a questão de mulheres vítimas de violência doméstica, a população LGBTQIA+, pessoas portadoras do vírus HIV, pessoas portadoras de albinismo, há casos muito importantes e aterrorizantes, como várias outras situações de refúgio, né, todas as situações de refúgio, mas há casos aterrorizantes em que
comunidades, em que países legitimam o homicídio de pessoas albinas, e a gente fala especificamente de alguns países na África, mas também alguns países na Ásia, por crenças de que aquelas pessoas albinas, que é uma condição genética, recessiva, mas é genética, depende da vontade da pessoa, que nasceu com albinismo, mas a condição de albinismo geraria em algumas sociedades uma legitimação do homicídio. E por conta disso, a perseguição é inerente a quem nasce com a condição de albinismo. Então, não há necessidade de outros meios de prova. Se a pessoa nasceu em determinado país, onde há tanto uma possibilidade de criminalização ou um homicídio de honra, como em alguns países existe, com relação a várias situações, não apenas albinismo, mas a população LGBTQIA+, também, mas quando é muito nítido, ou na legislação de um país, em que seria legítimo matar uma pessoa portadora de albinismo, ou utilizá-la, e é extremamente cruel, também utilizada em rituais religiosos, né, por crenças daquela sociedade. Mas mesmo que não haja legislação, mesmo que não esteja written in stone, né, escrito, na verdade nem em stone, mas né, que esteja escrito, que esteja nítido no arcabouço jurídico do Estado, a perseguição a pessoas albinas, se for conhecido, se for público e notório que pessoas que são portadoras da condição da alteração genética do albinismo são perseguidas, a credibilidade fica extremamente nítida, né? Porque enfim, não há o que questionar. Né? Quando uma pessoa solicitante de refúgio é albina e vem de determinados países onde há de fato uma perseguição a pessoas naquela condição de albinismo. Pessoas portadoras de hanseníase também podem fazer parte de grupo social, né? Ainda é cedo a gente falar de portadores de Covid-19, tá? Mas não é o caso, tá, gente? Mas também pessoas, então, albinismo, hanseníase, HIV. Outra situação, pessoas vítimas de mutilação genital, principalmente mulheres, né? Mutilação genital feminina. Então, se a pessoa nasce em um determinado país onde a prática é de mutilação genital por crenças, por questões da própria sociedade, culturais da própria sociedade, é crível, enfim, ou há indícios de credibilidade de que essa pessoa pode ter, de fato, um fundado temor de perseguição, porque ela vem de um país, porque ela vem de uma região onde há esse ato que é absolutamente contrário aos direitos humanos, certo? Então, é possível que essa pessoa venha, sim, a ser protegida pelo Instituto do Refúgio, desde que imigrante internacional, desde que imigrante forçado, por um motivo relacionado a possível mutilação genital feminina, ou antes ou depois que ela já ocorreu, certo? Há casos também depois que ela ocorreu, e aí a gente tem que olhar para os casos dos países, né? Também eu mencionei a violência doméstica, mas a violência doméstica entra tanto como aquela violência doméstica ignorada pelo Estado, mas também incentivada pelo Estado. Podem entrar situações de crianças que são forçadas a se casar muito cedo. Claro, há toda uma necessidade de compreensão, não só do contexto geral do país, mas do contexto local, e nem toda a situação de pessoas rancenianas, de pessoas portadoras de HIV, de pessoas portadoras de albinismo, de pessoas da comunidade LGBTQI+, de mulheres ou de, enfim, crianças, nem toda a situação vai gerar necessariamente refúgio. A gente tem que olhar, sim, quando essas situações ou essas características inerentes à pessoa, diante de um contexto social, diante de um contexto político, diante de um contexto cultural, vão contribuir sumariamente para que essas pessoas tenham medo de serem perseguidas e que, de fato, elas podem vir a ser perseguidas, às vezes, com violência física, violência
psicológica ou mesmo elas virem a ser mortas, né, ou torturadas por terem determinadas características específicas, certo? Então, o grupo social, ele, de fato, tem uma perspectiva bastante ampla sobre quem poderia entrar dentro dessa característica, né, ou dentro desse elemento da condição de pessoa refugiada. Também nós temos aí como uma quinta situação, a opinião política, então motivos de perseguição por opinião política, e a gente vai olhar para o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai falar sobre a liberdade de opinião e de expressão. E também a Convenção de 51, ela vai se voltar para qualquer opinião em que a máquina estatal, governamental e política possa estar inserida, particularmente na questão de direitos humanos, né? Aquela ideia de pessoas refugiadas políticas, né? Ou o que a gente conhece nas Américas como um asilado, pessoa que sofre perseguição política, ao pôr aqui em casa, tá, gente? The perks of home office. E também pela participação em atos políticos do Estado, certo? Então, enfim, em linhas gerais, claro, eu falei muito para ser linhas gerais, né? Mas, em linhas gerais, a gente tem essas características específicas quando a gente fala em fundado temor de perseguição, dentro do arcabouço da Convenção de 51. Mas também uma outra perspectiva extremamente importante é que a Convenção de 51 coloca lá no artigo 1A, para os fins desta convenção, refugiado é toda pessoa que, temendo ser perseguida por motivo, aí ela vai em toda a definição de pessoa refugiada para aquele instrumento internacional. Isso não significa que as legislações nacionais não possam ampliar o rol de situações em que a pessoa pode ser considerada refugiada. E, de fato, mesmo depois da retirada das cláusulas geográfica e temporal do protocolo de 67, houve a necessidade de adequação do Instituto de Refúgio para outras realidades ou para outras situações que tinham todas as características de refúgio, mas cujas vítimas ou potenciais vítimas não entravam nas 5 situações da Convenção de 51. E especificamente eu me refiro às pessoas refugiadas da América Central. A partir dos anos 70, na verdade antes disso, mas nos anos 70, com uma eclosão nos anos 80, início dos anos 90, toda a perseguição, principalmente no Triângulo Norte da América Central, né, ou situações que tinham características de perseguição por opiniões políticas, que podiam ter perspectivas de perseguição ao grupo social, quando a gente falava de mulheres, de crianças ou adolescentes, mas que iam muito além disso. Eram pessoas que não estavam incluídas nas 5 situações da Convenção de Refúgio, mas que eram migrantes forçadas porque tinham medo de perseguição, tinham medo pela sua integridade física e da sua família. Que eram situações de violência generalizada. Então, por conta disso, em uma reunião em Cartagena das Índias, na Colômbia, em 1984, surgiu a famosa Declaração de Cartagena de 1984 sobre a situação das pessoas refugiadas na América Central. Essa declaração, ela é um documento não vinculante no âmbito do direito internacional, é uma non-binding decision, né, se a gente for falar em termos de relações internacionais, mas para o direito internacional não há uma vinculação, pelo menos não da forma como ela foi feita. Ela tem muito mais a característica de declaração política dos Estados, o que não significa que ela não tenha valor de tratado internacional, e menos ainda que ela não possa ser internalizada, não só como um tratado, um possível tratado, mas também que ela possa ser internalizada no formato de alteração ou inclusão na legislação interna dos países. Então, Cartagena, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 teve uma influência imensa nas legislações nacionais de todos os estados, apesar também de ser uma decisão política, né,
com algumas características, sim, de tratados internacionais, mas é uma discussão bem técnica lá sobre direitos tratados, mas ela, de fato, a Declaração Universal de 48, ela não é vinculante, assim como a Declaração de Cartagena também não é vinculante. Mas os Estados podem, se assim desejar, entenderem que há necessidade de alteração da sua legislação interna para incluir, no caso, o principal mote de Cartagena, 84, que foi a ampliação da definição de pessoa refugiada da Convenção de 51. Por quê? Porque aquela definição clássica ou convencional da Convenção de 51 não se prestava aos casos de pessoas perseguidas na América Central, principalmente ali no Triângulo Norte da América Central, nas décadas de 70 e 80. E situação essa que persiste na segunda década do século XXI, certo? Então, quando a gente fala no impacto da Declaração de Cartagena de 84 no direito internacional das pessoas refugiadas, apesar dela ser um documento não vinculante, ela tem muito mais características de declaração política, né, ou de intenção política, apesar dela de haver discussão sobre seu conteúdo, seu peso jurídico, Cartagena teve um importantíssimo papel de se refletir nas legislações sobre refúgio das Américas e também, né, de outros países do mundo fora do continente americano. O Brasil incluiu a definição ampliada de pessoa refugiada, enfim, a gente tem uma aula específica sobre refúgio no Brasil, mas é importante a gente notar que, ao longo do tempo, né, e agora, celebrando 70 anos da Convenção de 1951, nós tivemos avanços, né, avanços com a retirada da cláusula geográfica, a retirada da cláusula temporal, o mandato do Acnur se fortaleceu para além do tema de pessoas refugiadas. O Acnur, ao longo dos anos, também ampliou seu mandato para pessoas apátridas, sejam pessoas apátridas em situação de refúgio ou pessoas apátridas simplesmente sem nacionalidade, que não estejam em situação de refúgio, para pessoas deslocadas internas, enfim. E mais recentemente, há uma preocupação muito grande, né, isso desde o mandato do Antônio Guterres, com os impactos da mudança e variabilidade climática sobre as migrações forçadas, ainda não entrando necessariamente em refúgio, se não tiver ela dentro das 5 situações que a Convenção menciona, mas há um movimento já do Acnur sobre uma preocupação em outros temas, né, que não aquele original do seu mandato sobre solicitantes de refúgio, pessoas refugiadas já reconhecidas, e também com essa ampliação que teve ao longo dos anos. Mas como a Convenção se tornou outdated, né? Esqueci qual é o português, mas se tornou não atualizada, tem palavra melhor, tá? Mas ela não se atualizou ao longo dos anos em relação a situações que podem vir a caracterizar uma situação de refúgio. Isso foi resolvido parcialmente no âmbito regional, por meio, né, de reuniões, declarações e também normas de direito internacional no âmbito regional, e também pelas legislações domésticas, certo? Então, há sim muito que a gente pensar na evolução do refúgio, né, na assistência humanitária, também prestada a pessoas em situação de refúgio, em todo o papel que o Acnur tem de assessorar os países, mas os desafios continuam, né, há muito ainda que se fazer em termos de proteção efetiva das pessoas refugiadas, certo? Eu vou gravar uma aula específica sobre as cláusulas de exclusão e outra aula específica sobre a questão do Brasil, certo? E também, enfim, non-refoulement, mas alguns assuntos relacionados à Convenção de 51, porque essa aula já ficou bastante longa. Mas, de toda forma, é quase que uma introdução, tá? Ao Instituto de Refúgio para vocês, porque essas são as linhas gerais. Há muito que se estudar, né? O nosso curso se chama Migração e Refúgio não à toa, porque há muitas situações de migração forçada para serem estudadas, que estão dentro da perspectiva do refúgio, mas que também estão fora da perspectiva do refúgio. E, enfim, a minha grande angústia, como de todo professor de graduação, é que num semestre a gente não consegue
acabar o tema nunca vai acabar, mas às vezes a gente só dá uma pincelada, então por isso que vocês ficam lá com bibliografia complementar também, a gente, né, nas nossas aulas assíncronas, síncronas, a gente tem alguns debates sobre temas mais atuais, né, não sei quando vocês escutarem, assistirem esse vídeo, a gente ainda vai estar nessa situação de aula síncrona e assíncrona, né, presencial, hopefully, mas a ideia aqui é só traçar um panorama geral de refúgio. Ainda tem muita coisa para a gente estudar dentro do curso, cláusula de exclusão, os princípios, enfim, artigo 33 da Convenção e, claro, as situações específicas, certo? Gente, obrigada, vamos parar por aqui e até a próxima aula.